Fala pessoal, tudo bem? Bom, aula aí de Química Aplicada. Hoje nós falaremos sobre os fundamentos da criminalística para Química Forense. Então a gente já viu que a Química Forense são técnicas químicas, técnicas de reações químicas, onde as pessoas conseguem descobrir, numa investigação criminal, evidências que comprovem ou não a culpa de uma pessoa diante de um crime, diante de uma situação. A gente viu que não é só para investigar cenas de crime, mas para investigar vestígios, mas também para investigar vestígios de drogas, doping, né? A química forense tem vários ramos aí de atuação, né? Então hoje nós falaremos aí da criminalística, aí a sequência, né? Avaliar fundamentos da criminalística para a química forense. Substâncias químicas na modelagem criminalística, detectar adulterações de combustíveis e bebidas. Bom, aqui a gente começa com um vídeo, né? Quais são os... Aí vocês respondam essas questões, tá? Quais são as técnicas citadas no vídeo? Esses métodos podem ser aplicados em outros contextos, como adulteração de produtos? Justifique, né? A química forense está sempre relacionada a crimes? Justifique seu argumento. 3 perguntinhas bem simples aí, né? Para os apaixonados das séries policiais na televisão, a importância da química na investigação criminal não é uma surpresa. Mas hoje vamos falar da ciência por detrás da ficção. A verdade é que um cientista forense é frequentemente um químico. E isto porque a análise dos resíduos de pólvora, fios de cabelo ou vestígios de sangue que podem ligar um suspeito ao local do crime é, acima de tudo, um processo que utiliza as técnicas da química, os instrumentos desenvolvidos para a química e, repare bem, os métodos de resolução de problemas dos químicos. De facto, a moderna investigação criminal põe à prova os limites e as capacidades da chamada química analítica, um ramo da química que se dedica a identificar as quantidades de substâncias presentes numa amostra. Eu dou um exemplo. Se já leu o rótulo de uma garrafa de água para saber quantos miligramas de cálcio, sódio ou potássio essa água contém, então já usufruiu dos resultados da química analítica. E as análises de sangue? Química analítica, pois claro. Os desenvolvimentos da química analítica permitem detectar a presença de substâncias em quantidades ínfimas, através de uma panóplia de técnicas capazes de reconhecer as características específicas de cada substância. Por exemplo, com a cromatografia, uma técnica que permite separar os diversos componentes de uma amostra, é possível detectar quantidades de amostra absolutamente diminutas, da ordem dos nanogramas por mililitro. E quanto é que isso é? Menos do que um pacote de açúcar dissolvido numa piscina olímpica. No caso dos metais, podemos ir 10 vezes mais longe. Utilizando uma técnica de vaporização da amostra a 10 mil graus Celsius, é possível detectar, por exemplo, a presença de um metal tóxico num fio de cabelo, numa proporção equivalente a apenas 1 grama do metal em 4 piscinas olímpicas. Mas o grande desafio da química analítica aplicada à investigação criminal vai para além da identificação da presença de drogas, explosivos ou venenos. Trata-se de caracterizar os materiais encontrados no local do crime e identificar a sua origem. De facto, a composição de materiais como fragmentos de vidro, vestígios de tinta, fibras têxteis, papel ou a própria tinta usada para escrever uma simples carta podem fornecer pistas muito relevantes na investigação de um crime. A utilização de técnicas analíticas combinadas permite inclusivamente identificar a origem geográfica ou a data de fabrico de muitos materiais. E embora as populares séries de televisão exagerem por vezes as capacidades das técnicas ao alcance dos investigadores, a verdade é que o contínuo desenvolvimento da química analítica está cada vez mais a aproximar a realidade da ficção. Para saber mais sobre a química da investigação criminal, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Bom, deu para notar aí, né, que não é só
a parte de investigação criminal, mas também contaminação, doping. Então, a química forense tem um ramo de atuação bastante amplo, nós já vimos na aula passada. Então, fica bastante fácil aí para responder essas técnicas, né? Quais são as técnicas que o vídeo cita? Eu não vou comentar, né? Vocês precisam, de fato, aí terem prestado atenção e eu vou enviar esse link aí também do vídeo para vocês, tá bom? Criminalística. Não deve ser confundida com um simples trabalho técnico realizado em laboratório. Esse tipo de trabalho por si só não teria sentido, a menos que se conheça o propósito da criminalística é conduzir investigações por meios complexos de procedimentos científicos. Em essência, a criminalística consiste na aplicação de uma série de conhecimentos técnicos científicos para resolver questões de relevância jurídica. O químico forense sempre lida com vestígios de materiais. São objetos ou materiais encontrados no local do crime e relevantes para a investigação relativos ao crime. O começo da investigação sempre se dá pela análise local do crime, que é onde coletam os vestígios. Se for constatado relação direta com o acontecimento, o vestígio se torna a prova do crime. Obtenção de evidências é a etapa inicial da investigação, que se dá pelo exame local do crime. Qualquer alteração observada numa cena de crime constitui um vestígio. Se após a análise observada, a relação direta é indubitável do vestígio com o crime, com alguma pessoa envolvida, e ele será considerado como um indício, né? Então, uma cena de crime, por isso que a gente sempre vê nos filmes, né? Não mexa na cena do crime, não entra, eles bloqueiam a área, né? Qualquer coisa que é encontrada numa cena de um crime pode ser uma evidência de quem cometeu aquele crime. Coleta de evidências é importantíssima e deve ser feita de maneira adequada para garantir aí o que está sendo analisado no laboratório, para que seja exatamente o que foi coletado na cena do crime. Por isso que é tão importante não alterar a cena de um crime. Deve-se utilizar recipientes adequados, descontaminado, para cada tipo de vestígio encontrado. Além de ser fundamental, identificar o que foi coletado, né? Então, identificação, higienização, não alteração, né, da cena do crime é bastante interessante aí, né? Análise laboratorial, né? Após a etapa de coleta de vestígios, cabe ao perito criminal proceder à análise laboratorial deles. Tais análises podem ser realizadas utilizando os métodos físico-químicos, né? Então, análises com reações químicas, análises por equipamentos sofisticados de análise, né? Detecção por quantidade, por qualidade. Como exemplos de métodos físicos, podem ser citados pesagem de peças, amostras, determinação do ponto de fusão de substâncias sólidas, visualização de elementos ocultos utilizando lentes de aumento, lupas, microscópios ópticos e fontes de luzes especiais, como ultravioleta, polarizada, dentre outros, né? De acordo com a incidência da luz, o tipo, é possível identificar qual é o material. Quanto à determinação da natureza da substância química, torna-se necessário ou quando existe a necessidade de detecção de traços de determinadas substâncias químicas de interesse forense. Torna-se imprescindível a utilização de métodos químicos de análise, sendo tais análises químicas o tema principal deste trabalho. Então, as análises químicas, aí, né, por reações, por equipamentos.
Aqui a química forense na prática e as adulterações, né? Em alguns casos, um produto pode sofrer adulterações, como por exemplo, adição de soda cáustica e água oxigenada ao leite, né? A gente já ouviu num passado recente esse tipo de acontecimento. Adição de água ou etanol na gasolina, por falsificação, né? Por combustíveis e de bebidas destiladas. Por meio de ensaios químicos é possível constatar a adulteração do produto. Então aqui uma experiência simples, né, que os postos acabam fazendo para identificar a quantidade de teor de álcool na gasolina. Então, uma mistura bem simples aqui, uma proveta, né, um recipiente de vidro ou de plástico, coloca lá uma quantidade de gasolina e faz adição de água. Depois você mistura isso bem, e ali a gasolina a gente sabe ali que tem em torno de 20% de álcool mais ou menos. O álcool mistura com a água. Então, quando você colocar uma quantidade de gasolina igual a de água, você consegue saber quanto tem de álcool dentro da gasolina, né? É uma experiência bastante simples aí. Aqui tá para a gente fazer em dupla, né? É, a gente espera aí conseguir fazer isso em sala de aula. Mas é um teste bastante simples aí que os postos de gasolina acabam fazendo, tá, gente? Aí o papel do perito. As perícias devem ser realizadas por dois peritos que são responsáveis pelo laudo, né? Então, nunca de forma isolada, para que não tenha apenas uma interpretação. A presença ou não de provas materiais podem ser crucial para a condenação ou absolvição de um potencial criminoso. É de responsabilidade do perito identificar, coletar, analisar vestígios e evidências do crime ocorrido. Boas práticas na perícia criminal. O perito é um policial que deve possuir sempre uma conduta responsável, lançando mão sempre de atitudes lícitas e eticamente corretas. O perito trabalha o tempo todo com pessoas vulneráveis, em estado de privação ou sofrimento. Até por isso, sua atenção com o comportamento deve ser redobrada, para não piorar o estado emocional das pessoas, né? Então, imagina uma cena de um crime, uma cena de um atentado, de algo do tipo. A pessoa já está ali fragilizada, já está ali debilitada, e aí vem o perito e começa a fazer um monte de perguntas, acusadoras, então tem que ser uma pessoa bastante imparcial. A intenção dela tem que ser de investigar os dados, investigar os fatos, não de julgar o caso. Quem vai julgar o caso é o juiz, e os advogados de defesa e acusação vão defender o caso. Tecnicamente falando, o perito possui um compromisso de investigação policial. Além disso, é um servidor público que exige cumprimento estrito da legislação. Então, ele tem que cumprir a legislação. A função do perito é investigar o que está acontecendo ali, quais são os fatos, quais são as evidências, não julgar as pessoas. Então, ficamos assim: a criminalística é muito importante, o cuidado na coleta e preservação e análise de evidências. Para auxiliar nisso, é necessário o uso de análise físico-química, né, que a gente já viu, já foi o que a gente aprendeu, né? São fundamentais para análise laboratorial, processos físicos como pesagem, verificação de densidade, equipamentos, lentes de aumento e também processos químicos como substâncias que auxiliam na identificação e determinação de componentes úteis na identificação de adulterações de produtos, né? E o trabalho químico forense depende de um sólido conhecimento sobre a química, mas também de ética e moral, né? A gente viu no caso do perito ali, né? Que deve guiá-lo em seu comportamento responsável, justo e cauteloso. Aqui umas referências da aula. Quero colocar aqui o material.
E aqui eu já encerro. Aqui como é feito o teste de DNA para determinar a paternidade, né? Então tem um artigo aqui que fala sobre esse teste. Ele é formado por bloquinhos chamados nucleotídeos, que se repetem em diferentes combinações em uma longa cadeia. Mas até o chimpanzé tem mais de 95% do seu DNA idêntico ao ser humano. Entre o ser humano e outro, então, a diferença é mínima. Por isso, o teste examina apenas trechos bem específicos chamados de polimórficos, porque variam muito de pessoa para pessoa. Os laboratórios usam kits padronizados mundialmente que examinam sempre os mesmos, de 13 a 19 trechos, e é quase impossível que duas pessoas tenham as mesmas repetições em todos eles. Trabalhos com uma margem de certeza de 99,99%, afirma o geneticista Martin Whiteley, do laboratório Genomic, em São Paulo. Basicamente, a comparação do DNA do filho com o suposto pai confere se há um número de bloquinhos em cada um desses trechos. Com a metade do DNA do filho vem da mãe, é importante analisar também o DNA dela para evitar confusão. Né? Então, aqui, pela sequência de bloquinhos, do suposto pai, da mãe, ou da suposta da mãe, não tem como ser a suposta mãe, né? A mãe é a mãe, mas o pai, o suposto pai ou não. Então, é dessa forma que é feita aqui a comparação de DNA, um método que parece mais rudimentar, assim, né? Mas para chegar nessa formação aqui dos bloquinhos, tem toda uma etapa de análise, de reação química, de preparação, né? Aqui é a análise final mesmo. E ela, apesar de parecer algo tão simples quanto uma radiografia, não é, né? Então, identificar isso aqui, a pessoa tem que ter bastante estudo, conhecimento nessa área. E a identificação aí é 99,99, como o texto diz, né, de chance de que aquela pessoa seja ou não pai de uma criança ali diante de um julgamento, né? Então, olha como a química forense atua em diversos campos, né? Bom, eu encerro por aqui. Espero que tenha ficado claro para todos. Essa experiência com o teor de álcool na gasolina é bastante simples. Espero que a gente consiga fazer em sala de aula. Não gosto muito de trabalhar com esse tipo de produto, principalmente em sala de aula, porque o cheiro é muito forte, tem pessoas que têm alergia, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, todo posto de gasolina faz esse teste, né? E vocês conseguem, sei lá, pedir para pro frentista ali fazer para vocês verem, né? Eu espero que eu consiga de fato aí mostrar de uma forma que não afete aí as pessoas que têm alergia, tá bom? Bom, gente, eu fecho por aqui. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Respondam aí as questões e até mais.